Eu os convido a abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 18. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Nessa hora estamos diante da tua palavra, Pai, e queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra, Deus. Que a tua palavra encontre lugar no nosso coração para a nossa transformação, para a transformação da nossa vida, resultando em atitudes que glorifiquem o nome de Jesus, Pai. Deus, nós te pedimos isso, que a tua palavra martele durante esta semana na nossa mente, Pai, fazendo-nos agir conforme o Senhor nos orienta. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos sem microfone, então eu peço a colaboração de vocês. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Até alguns anos atrás, as cartas, as correspondências escritas eram um meio muito interessante de comunicação entre pessoas que estavam distantes, né? Morando em cidades distantes. Eu mesmo cheguei a escrever algumas cartas quando eu morava em Campina Grande, para alguns amigos que moram em João Pessoa. E escrevendo aquelas cartas eu pude evangelizá-los. E graças a Deus hoje eles são cristãos. É um casal, né? Um casal de irmãos, na verdade. Ele hoje é pastor, ela hoje estuda no seminário, inclusive é minha aluna no seminário, olha só, que mundo pequeno, né? Então, hoje em dia nós estamos acostumados com coisas bem mais rápidas, como o WhatsApp, o Facebook e outros meios de comunicação. Mas no século I, esse meio mais eficaz de comunicação era as cartas mesmo, tá? Então, Deus fez com que o apóstolo Paulo fosse preso por algumas ocasiões, e parece até que Paulo era tão ocupado, né, que tinha que ficar preso para poder escrever algumas cartas para as igrejas que ele mesmo havia fundado e algumas que ele ainda desejava conhecer, como a igreja em Roma, por exemplo, orientando como os irmãos deviam proceder na doutrina e na caminhada cristã. E Paulo tinha muita intimidade com os irmãos dessa cidade aqui, da cidade de Filipos. Paulo tinha muita intimidade porque ele mesmo havia plantado aquela igreja na ocasião com o seu companheiro Silas. Paulo e Silas estavam pregando pelas ruas de Filipos e uma jovem endemoniada estava perturbando a obra de Deus por vários dias seguidos. Vocês devem estar lembrados dessa história, está lá no livro de Atos, capítulo 16. E ela dizia: aqueles ali são homens de Deus. Isso ficava atrapalhando a obra de Deus, perturbando. De forma que Paulo repreendeu aquele demônio, expulsou o demônio daquela jovem, ela foi liberta, e porque ela fazia adivinhações, era uma espécie de macumbeira da época lá, e ela dava muito lucro para quem a possuía, para quem era o dono daquela moça,
ele tinha muita influência e fez com que Paulo e Silas fossem presos. Só que o evangelho, a palavra de Deus, não pode ser detido, nem por leis, nem por prisões, nem por coisa alguma. E na cadeia, Paulo e Silas esperaram então os presos se acalmarem, fazerem silêncio, e por volta da meia-noite, quando era quase a hora de todo mundo dormir, então eles começaram a fazer orações e cantar hinos a Deus, de forma que todos os presos os escutavam. A ideia de Paulo e Silas não era cantar hinos à meia-noite com o intuito de perturbar os demais apenados, não. Mas era de fazer isso para que eles pudessem também ouvir o evangelho. Enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam hinos com teor cristão, falando naquelas músicas sobre Jesus Cristo, como nós cantamos aqui também, os presos estavam ouvindo. E de repente Deus então envia um terremoto. O carcereiro estava dormindo. O carcereiro acorda e todos os presos estão agora com as portas das prisões abertas por causa daquele terremoto que Deus havia enviado. Então ele pega uma espada, pensa em se matar. Por quê? Porque se algum preso fugisse, o próprio carcereiro ia pagar com a própria vida, com a sua vida no dia seguinte. Então, ele, além de pagar com a vida, ele seria açoitado. Ele pensou então, é melhor me matar logo. Mas Paulo prega o evangelho para ele, para a sua família, e começa ali uma igreja. A igreja na cidade de Filipos. Tempos depois, Paulo escreve uma carta, e um pouco depois ele escreve esta carta, que é a segunda carta aos Filipenses. No capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: Meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas. Isso vos dá segurança. Ou seja, essa carta aqui é a segunda carta que Paulo escreve para os filipenses. A primeira a gente não sabe o que aconteceu, perdeu-se, né? E Paulo então escreve essa carta para os filipenses sob as mesmas condições em que ele se encontrava quando a igreja foi fundada naquela madrugada maravilhosa lá em Filipos. E quais eram as condições? Cadeia. Paulo está preso mais uma vez. E o que tanto esse homem fazia para ir preso? Será que ele traficava drogas ou espancava a esposa? Nada disso. Ele pregava o evangelho. E eu quero ver com vocês, nesses versículos que lemos, algumas questões que Paulo resolveu, algumas oportunidades que Paulo resolveu aproveitar para trabalhar para Deus. E a primeira delas está nos versículos 12 e 13. Paulo funda uma igreja na prisão. O versículo 12 e versículo 13 diz assim: Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. Veja bem, qualquer pessoa em sã consciência ficaria perturbado, ficaria com medo se estivesse na prisão, sobretudo se fosse inocente, se fosse por uma razão injusta. Mas Paulo via além do que os olhos humanos podem ver. E assim todo verdadeiro filho de Deus deve fazer. Nosso Deus é soberano. Não há nada, absolutamente nada que aconteça neste mundo e em todo o universo que não esteja de acordo com os propósitos divinos. É bem verdade que nem sempre somos informados por Deus qual é o seu propósito em permitir que tais ações aconteçam na nossa vida. Mas a Bíblia diz que até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Os cientistas dizem que uma pessoa que tenha couro capilar saudável tem em torno de 100 mil fios de cabelo. Deus sabe exatamente quantos fios de cabelo cada um de nós temos aqui, porque Ele é soberano. Amém. Deus tem um propósito em absolutamente tudo. Nós precisamos aprender a olhar a vida com os olhos de Deus, com uma visão maior do mundo. Por que eu não passei naquela prova? Por que eu não consegui aquele emprego? Por que aquele meu namoro acabou? Deus é soberano.
E se nós amamos a Deus, devemos lembrar o que Paulo escreveu na carta aos Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os irmãos amam a Deus? Então todas as coisas que acontecem conosco cooperam para o nosso próprio bem. Deus é o nosso Pai e Ele faz com que todas as coisas convirjam para a glória dele e assim nós somos abençoados. E Paulo, sabendo disso tudo e de muito mais, sabia então que era propósito e vontade de Deus que ele estivesse preso naquele momento. E ele diz, no versículo 12, um negócio que parece do outro mundo. Irmãos, eu quero que vocês saibam que o que está acontecendo comigo contribui para o avanço do Evangelho. E o que era que estava acontecendo com ele? Cadeia. Ele estava preso. Mas ele sabia que aquela prisão, naquelas circunstâncias, estava contribuindo para o avanço do Evangelho, para o anúncio da palavra de Deus. E ele funda ali, ele aproveita aquela oportunidade para fundar uma igreja na prisão. Àquela altura, os presos ficavam sempre com pelo menos 2 guardas. Havia uma algema, uma corrente no braço direito, que era presa também num guarda que ficava em pé ao lado dele. E havia outra corrente no braço esquerdo e era preso no guarda que ficava ao lado esquerdo dele. Cada turno de guardas durava em torno de 3 horas. A cada 3 horas, a dupla de guardas era trocada, para que eles não fizessem muita amizade, para que eles não fizessem amizade com o preso e não pudessem, sei lá, talvez fazer uma fuga, algo do tipo. Então, a cada 3 horas isso acontecia. Então, pelo menos, sei lá quantas pessoas, 8 guardas, 8 turnos, né? 16 guardas por dia ouviam o evangelho ali com Paulo. Quando Paulo não pode ir até as pessoas para pregar o evangelho, Deus traz as pessoas para ouvir o evangelho através de Paulo. Então ele sabe que esse tipo de coisa contribuiu para o avanço do evangelho. E era muito interessante, porque no primeiro século, na época do Novo Testamento, muitos cristãos eram presos e torturados e assassinados. E a história da igreja nos relata que em muitas ocasiões, em muitas prisões do primeiro século, as pessoas, os cristãos, se ofereciam para serem martirizadas nos lugares dos outros. Então o guarda chegava lá na cadeia e dizia: hoje é o dia de José morrer. Mas aí tinha mais umas 10 pessoas dizendo: não mate, me mate. Porque eles tinham certeza da salvação. E eu fico imaginando cá com meus botões o seguinte: o cara passava o dia todo, o guarda passava o dia todo tratando de criminosos e também de cristãos que estavam ali na cadeia. Quando chegava no fim do dia, ali no inverno em Roma, naquele frio, mais frio do que aqui em Garanhuns, porque lá neva e tudo, né? A esposa dele, sei lá, tinha preparado uma sopinha bem gostosa para eles jantarem. E de repente, aquele guarda simplesmente tomava só metade da sopa. E a mulher dele podia perguntar assim: o que é que está havendo? Algum problema lá no trabalho? Mais ou menos. O que foi? Aquela promoção, você ia ser centurião, não vai ser mais? Não, eu vou ser. O general garantiu que eu vou ser centurião daqui a 2 meses, mas é um povinho novo lá, meio maluco, que eu nunca ouvi falar. E o que povo é esse? São os cristãos. E o que eles têm de mais? Eles se oferecem para morrer no lugar uns dos outros. E tem mais, viu? Tem um tal de Paulo que está preso lá, que não é brincadeira não. Ele passa o tempo todo falando do amor de Jesus para a gente. Sabe aquele Jesus judeu? Eu tenho para mim que esse tipo de situação, embora a Bíblia não relate, é claro, deve ter ocorrido por diversas vezes. E Paulo sabia que ele tinha sido colocado ali para cumprir propósitos de Deus, que contribuiriam para o avanço do Evangelho. E nós, irmãos, como nós temos encarado a vida? Nós temos encarado a vida
feito aquela pessoa que reclama o tempo inteiro, feito o povo de Israel, que não entende os propósitos divinos. Já imaginou você ter uma roupa que não se rasga durante 40 anos, uma sandália nos pés, um par de sapatos que não fura, que não estraga durante 40 anos, e você pedir comida e Deus dá o maná, e você abusar daquela comida e dizer que quer carne e Deus dá carne, e durante o dia, para aliviar o calor do sol no deserto, Deus coloca uma nuvem, não é? Uma espécie de tenda, uma nuvem, e no frio da noite no deserto, para espantar o frio e para espantar as cobras, Deus coloca colônias de fogo sobrenaturalmente. Deus faz tudo isso e muito mais conosco hoje em dia. Mas se nós não entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida como oportunidades para servirmos a Deus, nós só vamos pecar, pecar e pecar mais ainda. E como é que a gente peca? Quando a gente é ingrato. A Bíblia diz que em tudo devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus. E nós devemos agradecer por tudo. E como é agradecer por tudo? É fazer como Jó. Já imaginou alguém que perde 10 filhos, toda a riqueza, num dia só? E é acometido de uma doença incurável. E quando ele perde os filhos, já imaginou perder 10 filhos? 10 filhos de uma vez só? Ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não estou aqui para dizer que isso deve ser fácil. Claro que não é. Eu estou aqui para dizer que essa é a vontade de Deus. Que nós aproveitemos as oportunidades para servir a Deus. Amém. Em segundo lugar, além de Paulo fundar uma igreja na cadeia, ele funda uma agência missionária. Isso está no versículo 14. Ele diz assim: e animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. As prisões, as algemas, na verdade, do apóstolo Paulo estavam servindo miraculosamente de ânimo. Vê, meu querido? Meu amigão aí. Ânimo para os irmãos. Eu não sei bem o que estava acontecendo lá naquela igreja em Filipos, mas os irmãos estavam meio desanimados de pregar a palavra de Deus. E Deus, que tem formas até misteriosas para agir, resolve então dar um ânimo àquela igreja. Como é que ele faz isso? Ele diz: eu vou colocar o fundador dessa igreja na prisão. Parece até estratégia errada. Parece até tiro no pé. Mas quem teve essa estratégia foi Deus. E Deus não erra. Amém. Deus é perfeito. Glória a Deus. Amém. Parece até coisa que não vai dar certo. Como é que pode? Por que ao invés de colocar Paulo na prisão, Deus não deu a ele o título de cidadão filipense? Na Câmara dos Vereadores lá de Filipos. Se é que existia isso na época. Por que ele não faz então a igreja crescer bem muito? Não, ele coloca Paulo na prisão. E Deus, que tem seus métodos misteriosos de agir, com essa prisão paulina, e Paulo não se abate, então os irmãos pensam: se Paulo, nosso amado irmão, que apanhou enquanto esteve aqui, que foi preso injustamente e na cadeia fundou uma igreja uma vez aqui, está lá na prisão, fundando outra igreja, e ele nos manda essa carta dizendo que nós devemos nos alegrar. Ele diz quase 20 vezes em apenas 4 capítulos: alegrai-vos, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Então os irmãos pensam: eu tenho que ficar mais animado para pregar a palavra de Deus. Eu tenho que ter mais coragem para pregar a palavra de Deus. E assim o Espírito Santo fortaleceu aquela igreja. E nós, irmãos, como estamos animados
ou desanimados para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho? O Evangelho é toda a mensagem de Deus, da salvação, do plano de Deus de resgatar a humanidade. O Evangelho é a história de que o homem foi criado por Deus de maneira perfeita, mas o homem desobedeceu a única ordem que Deus disse: não coma daquele fruto. E Deus então envia o Salvador, porque não há nada nesse mundo que o homem pode fazer para ser salvo. A salvação tem que vir de fora do ser humano, e a salvação vem de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. O Evangelho também é a palavra de Deus todinha. O Evangelho também é a própria pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Evangelho. Em Tito, capítulo 2, versículo 13, Paulo escreveu assim: capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E o que é a graça de Deus que se manifestou? É Jesus Cristo. Então, os irmãos foram animados pelas prisões de Paulo e falaram sem medo a palavra de Deus. Amém. Em terceiro e último lugar, Paulo funda uma igreja, aproveita a oportunidade para servir a Deus, fundando uma igreja. Ele aproveita a oportunidade para servir a Deus, fundando uma agência missionária. E ele aproveita a oportunidade para servir a Deus, defendendo o Evangelho. Ele diz isso no versículo 16, que diz assim: estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. O Evangelho, a palavra de Deus, deve ser muito mais proclamada do que defendida. Nós não devemos estar tão preocupados assim em defender a palavra de Deus ou defender o Evangelho, mas em proclamar. Essa é a ênfase bíblica, a proclamação. No entanto, em algumas circunstâncias devemos estar prontos também para defender a palavra de Deus, defender o Evangelho, defender o conjunto de doutrinas em que nós cremos. E Paulo aproveitou bem essa oportunidade. Nós não sabemos bem do que Paulo estava defendendo o Evangelho, mas a história da igreja diz que os cristãos foram acusados no primeiro século de pelo menos 3 mentiras. Os cristãos foram acusados de serem ateus, os cristãos foram acusados de serem incestuosos e os cristãos foram acusados de serem canibais. Era o seguinte: no Império Romano, cada povo que era conquistado trazia consigo seu próprio Deus, as suas imagens de escultura para a idolatria. Então, quem mais tivesse deuses santos, né, mais tinha deuses no Império Romano. E quem era o Deus dos cristãos? É o mesmo Deus que é ainda hoje, um Deus invisível. Então as pessoas diziam: cadê o seu Deus? Meu Deus está no céu. Meu Deus está aqui com a gente agora. Amém? Amém. Meu Deus está aqui no meu coração. Sim, mas como é que ele é? Ele é grande? Que cor é a roupa dele? Não tem nenhuma imagem que pode defini-lo. Pelo contrário, é proibido fazer imagem para definir Deus, porque ele é poderoso demais. Aí o povo dizia: vocês são um bando de ateus. Eles acusavam os cristãos de serem incestuosos, isto é, de casar com as irmãs. Por quê? Porque não é assim que nós nos tratamos? Não é assim? Vocês me chamam de irmão, eu chamo a irmã de irmã, e por aí vai. E nós casamos entre nós. Os servos de Deus devem casar com os servos de Deus. Eu casei com Kelly, que em Cristo é minha irmã. Então nós somos irmãos em Cristo. E por verem os cristãos chamando uns aos outros de irmãos e irmãs, eles que odiavam os cristãos, aliás, os cristãos sempre foram odiados, diziam: vocês são um bando de incestuosos. E por último, os cristãos eram acusados de serem canibais. Por quê? Porque na celebração da ceia do Senhor, era sempre um jantar, o chamado culto do amor, o culto ágape, e era um jantar mesmo, né? Não era só um golinho, não.
nem um pedacinho de pão, que nós fazemos hoje de forma simbólica. E o partir do pão significa partir o corpo de Cristo. Então, como o povo de fora não tinha o que falar, e eles gostavam mesmo de falar mal dos crentes, como até hoje as pessoas gostam, eles diziam, surgiu então a lenda, o boato, que o pastor tirava de debaixo de um púlpito uma caixa onde tinha um bebê recém-nascido, e aquele bebê era sacrificado, era assassinado durante esse culto, e o nome desse bebê era Jesus. E as pessoas serravam as partes desse bebê, né? E davam um pedaço para um, outro pedaço para outro, e as pessoas tinham que comer do pedaço desse bebê e beber o sangue dele. Então, eu fico até de estômago embrulhado com essa conversa. Então diziam, além de ateus e incestuosos, vocês são canibais. Não sei, talvez fosse dessas acusações que Paulo estava dizendo aqui no versículo 16, que foi para isso que ele foi posto ali, para a defesa do evangelho. Talvez fosse de outras acusações. Ora, afinal de contas, quem está sendo preso é criminoso, supõe-se, e os cristãos estavam sendo cada vez mais presos. Até que Deus permitiu e Deus ordenou que Paulo, então, Deus decretou que Paulo fosse preso, e com todo o seu preparo intelectual, ele pôde então dar testemunho diante dos outros presos e dos guardas, em outros momentos até mesmo das próprias autoridades, dizendo por que ele estava preso, que era simplesmente por pregar o evangelho. Assim, toda a fé cristã, toda a igreja cristã pôde ser defendida. Paulo aproveitou bem as oportunidades. Ele, na prisão, fundou uma igreja, fundou uma agência missionária e defendeu o evangelho. E nós? Temos deixado as oportunidades que Deus nos dá passar, ou temos aproveitado as oportunidades que Ele nos dá, como o texto que a irmã leu, dos instrumentos que Deus nos deu, muito bom, para usarmos para a glória dEle? Nós só vamos perceber que são oportunidades da parte de Deus, que Ele está nos concedendo, quando estivermos olhando, não como aqueles que estavam com o profeta dentro de uma casa, mas como o próprio profeta do Antigo Testamento, que pediu que Deus abrisse os olhos do seu ajudante, né? Para que ele visse que Deus estava com ele naquela batalha. Então, quando Deus abriu os olhos dele, ele pôde ver anjos cercando aquela casa e protegendo. Muitas vezes, Deus nos faz passar por situações adversas que nós não gostaríamos de estar, para que o seu nome seja glorificado através da nossa vida. Por exemplo, a prisão de Paulo. Qual é a situação adversa que Deus está nos fazendo passar nesse momento? É uma confusão na família? É uma dificuldade financeira? É uma briga com o vizinho que aconteceu sem a gente querer? O que é? Na vida de Paulo foi a prisão, mas nós estamos livres. E eu suponho que nós possamos até ter mais oportunidades, aproveitar mais oportunidades para que Deus seja mais glorificado. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos faça aproveitar bem as oportunidades para a glória do seu nome. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus bendito, nós agradecemos o Senhor pela oportunidade de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Nos permita, Senhor, anunciar a Tua palavra aqui nesta cidade de Garanhuns, ou onde o Senhor nos levar, Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Eu te peço, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos para contemplarmos as oportunidades que o Senhor nos dá, tal como Paulo teve aquela percepção enquanto estava preso, Senhor. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém.